Queridos amigos e amigas, boa noite. Bom que estamos aqui mais uma vez, pensando, reflexionando a respeito desses ensinamentos que nos são trazidos pelos espíritos superiores. E hoje uma proposta, dentro desse mês comemorativo, de analisarmos essa obra do espírito Joana de Ângeles, que é mentora de Divaldo Franco, que através dele ditou mais de 50 obras, 12 delas que compõem volumes da série psicológica. Esse livro constitui então um dessas obras desta série psicológica que todos estão convidados a lerem. Muito importante, porque estudando esse livro nós vemos que ele não é somente para quem tem depressão, mas também para quem não quer ter depressão, e também para quem não quer ter de novo a depressão. O espírito Joana de Ângeles coloca na apresentação do livro que vive a sociedade terrestre grave momento de saúde emocional e comportamental. Nesta saúde comprometida, dentro das emoções e do comportamento, nós temos a depressão, que já atingiu um caráter pandêmico. Ela atinge todas as classes sociais, todas as culturas, todas as famílias em todo o mundo. E aí cabe-nos refletir por que disso. Em um mundo que vive em euforia, alucinado nas conquistas tecnológicas, dos avanços materiais, destas conquistas da ciência, que inclusive prolongam a vida, por que essa depressão atinge tantas pessoas, atingindo a nós mesmos, familiares muito próximos? Na etiologia da doença, verificamos que a ciência aponta causas cerebrais, traumas que atingem os neurônios e ocasionam uma alteração na produção de neurotransmissores, assim como enfermidades agudas. Também coloca que a etiologia pode estar relacionada a traumas emocionais como perdas de entes queridos, angústias, motivos vários que venham causar uma tristeza e um abalo. Estas são algumas das causas que a ciência, que o homem comum coloca. E aí então, o ser humano sofredor, geralmente assistido por algum parente, porque aquele que tem depressão é muito diferente do que sentir uma breve melancolia ou uma tristeza, que isso é natural, até mesmo para considerarmos saudáveis. Um indivíduo que se diz feliz o tempo todo está precisando de um acompanhamento. É óbvio que dentro da nossa visão espírita, a felicidade é relativa e por certos momentos nos dizemos felizes, mas basta olhar a situação do irmão do lado, se não nos compadecemos e nos sentimos tristes ou melancólicos por não estarmos numa situação melhor, já devemos considerar algum tipo de problema conosco. Um egoísmo que deve ser analisado e que veremos dentro desse tema da depressão. Mas o espírito Joana de Ângeles esclarece que essa é uma doença da alma. A depressão é a doença da alma que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento inconsciente em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações. Em consequência disso, deve ser tratada no cerne de sua origem. Ou seja, eu posso tomar medicamentos que venham me equilibrar a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, que são hormônios que me dão uma sensação de bem-estar, de felicidade relativa, o que
me facilita o encorajamento para enfrentar a vida e prosseguir. No entanto, isso não é a cura, porque se ela é uma doença da alma, eu vou desencarnar e lá eu não vou ter esse medicamento. E vou carregar a depressão comigo. Então, cabe-nos compreender tudo que se relaciona à depressão e que hoje não poderemos abordar, porque são 30 temas que Joana de Ângeles desenvolve, esclarecendo essas origens e também métodos para que venhamos nos curar, porque a depressão, a cura, na verdade, ela existe dentro de um processo, então, sendo da alma, cognitivo, que exige o conhecimento, emocional, maneira nova de sentir, e comportamental. Seria uma terapia cognitivo, intelecto, comportamental, podemos dizer. E que podemos resumir como reforma íntima. Então nós vemos que dentro desta psicogênese espiritual existe a culpa, mas o deprimido não pensa, não tem a consciência às vezes que tem culpa de alguma coisa, porque o sentimento lhe dá a sensação, lhe conduz à vitimização. Ele se considera e se sente realmente impotente. Se nós temos um deprimido, uma pessoa com depressão, que verificamos pelo comportamento de chorar continuamente, de se emocionar em situações que nos parecem estranhas, o medo de enfrentamento, a perda de peso, a dificuldade de raciocínio. Esses são alguns sintomas, sinais, melhor dizendo, porque podemos perceber nas pessoas que têm depressão. E nós temos então a obrigação, dever moral de conduzir esta pessoa ao tratamento, porque sozinha ela não, é difícil, muito difícil ela conseguir sair. E posteriormente, importante é o conhecimento das questões morais relacionadas ao surgimento dessa depressão, para que a pessoa não se torne um depressivo crônico, que não consegue mais levantar da cama e seguir e fazer as suas tarefas sem o medicamento. Em alguns casos onde exista um fator de dano cerebral, o medicamento realmente será necessário por toda a vida. Ademais, na maioria dos casos, a terapia proposta pelo espírito Joana de Ângeles é a cura. E aí está essa questão, é um sentimento inconsciente. A criatura acha que está vivendo bem, que está fazendo tudo muito bem, todos olham e admiram: nossa, mas tu é uma pessoa de sucesso, como tu está progredindo dentro desse conceito ainda infeliz e imaturo da sociedade de sucesso. Então consideram que a pessoa está ascendendo. Quando vem na derrocada, não compreende: poxa, mas tu é bonito ou bonita, tu tens saúde, tem uma família maravilhosa, tu tens os bens que tu desejava, já conquistou isso tudo, tem uma estabilidade financeira e não sai dessa situação. Então tu é um fraco, covarde, te levanta, anda, te mexe. A falta de conhecimento da etiologia, porque ela é moral. Isso não significa que quem tem depressão é imoral, é uma pessoa péssima. Isso nós vamos ver aqui. Mas é uma culpa inconsciente, porque nós temos um projeto na nossa reencarnação. E se não cumprirmos isso, nos desviando, podemos cair na depressão. E o espírito Joana de Ângeles coloca então que o espiritismo ele oferece esse grande contributo terapêutico para a sua solução, tendo como base os ensinamentos de Jesus Cristo, que nós sabemos que é o caminho da verdade e da vida eterna. Não há outro caminho. Quando insistimos nos descaminhos, nos distraindo com aquilo que não nos convém, poderemos cair na depressão. E se cairmos na depressão, será uma bênção, porque é um instrumento da providência divina para o despertamento.
da necessidade de ressignificar a própria existência a partir dos seus valores morais. Principalmente no nosso momento histórico agora, que adentramos num período de regeneração, devemos atentar com muita vigilância. E principalmente nós, vamos dizer, espíritas, que às vezes nos consideramos imunes, porquanto muitas vezes deixamos de fazer muitas das nossas tarefas de uma maneira mais aprofundada do que deveríamos. E o orgulho nos faz crer por vezes que já conhecemos muita coisa, enquanto que nós estamos, vamos dizer, que no segundo tempo da prorrogação. Nós somos a última turma. Espíritos que estão no livro dos Espíritos, que ditaram os textos para Kardec, como o próprio Espírito Joana de Ângeles, passou pelos mesmos momentos históricos do que nós, e são espíritos superiores. Alguns, como Hahnemann, desencarnaram cerca de 13 anos depois, uma média mais ou menos, já participavam da codificação. Então, uma das maiores alavancas, ou vamos dizer assim, pedras para o nosso tropeço, é a nossa arrogância. Nós ainda vivemos na arrogância de crermos que somos tão bons como poderíamos. Mas isso não é uma ofensa. Não deve servir de ofensa e nem ser analisada como julgamento, porque todos nós estamos na mesma situação. É um momento que urge a necessidade, emergente. Fora da caridade não há salvação, que a nossa união nos conduzirá a esse progresso necessário. E nesse caso, por uma questão inclusive moral, eu coloco que eu já passei por depressão. Quando eu tinha cerca de 12 anos atrás, quando eu tinha uns 31 anos de idade, eu tive depressão. Então isso não me coloca em condição diferente nenhuma, a não ser de compreender que depressão não é tristeza. É algo muito mais complexo e que exige esse olhar interior. Então, no livro nós temos o Espírito Joana de Ângeles coloca 30 temas. Nós vamos abordar somente 9 brevemente, mas que foram selecionados para que a gente venha reflexionar e a partir disso a gente possa pensar um pouco mais a respeito de questões importantes na nossa reforma íntima. Dentre eles nós temos o primeiro capítulo, a mendacidade. E é interessante quando nós vemos as obras espíritas, obras de Joana de Ângeles, nós temos um dicionário do lado, porque vem palavras que nós consideramos, às vezes a gente atropela o texto e não busca o significado, e aquela palavra ditada por aquele espírito superior, ela por si só, ela resume às vezes todo o texto. Então é um pouquinho trabalhoso a gente ler as obras de Joana de Ângeles, mas por fim elas sempre nos trazem um conhecimento, uma reflexão muito profunda daquilo que necessitamos. E a mendacidade, conforme Joana de Ângeles, é um costume arraigado no inconsciente humano em decorrência de hábitos doentios do passado. Então, mendacidade é um hábito, é um costume que é inconsciente. É o que chamamos também, que é sinônimo no Espiritismo, de atavismo, que são comportamentos que temos e que são, por vezes, muitas vezes, incoerentes à nossa evolução, ao nosso conhecimento. Mas tivemos tantas reencarnações daquele comportamento que às vezes somos surpreendidos conosco mesmo. E pensamos, poxa, mas isso não combina comigo. São imperfeições que não vencemos ainda. Então, uma das causas é a mendacidade, a persistência em certos comportamentos que são inconscientes. Isso analisando-se vidas passadas. Mas, na reencarnação atual, podemos considerar que mendacidade também
resulta dos processos insalubres da educação doméstica, especialmente das famílias atrabilárias. Atrabilárias, que significa, no caso, violentas, conturbadas, coléricas, caracterizadas por reajustes de vária ordem. Ou seja, às vezes, as famílias têm hábitos, têm costumes tão diferentes do que é moral e por tanto tempo que acabam considerando que isso é normal. Uma criança que é educada numa família nestas condições acaba incorporando atitudes e pensamentos incoerentes com a ética moral, com a ética social. E estas criaturas nesse núcleo familiar acabam por reconhecer que não estão corretas, já que a consciência, a lei divina está em nossa consciência, conforme a questão 621, cada um sabe que é. Mas aí então como é que elas vão encarar a sociedade? Como é que elas vão viver? Então são núcleos doentios. As pessoas se agridem, se ofendem, se maltratam, se dominam, se tiranizam umas com as outras. Então é importante, nessas duas questões, o Espiritismo oferece o ESD, que é o estudo sistematizado para a reflexão em conjunto, porque às vezes temos atitudes e não nos damos conta, certos pensamentos em conjunto, a gente vai estudando, vai reflexionando, vai vendo, poxa, mas eu não imaginava que era assim, e começa a mudar. Nessas questões familiares, existe o DAFA, que é Departamento de Assuntos da Família, que aqui na Paula de Tarso funciona nos sábados às 10 da manhã, que todos estão convidados a conhecerem, a participarem. Nesses ambientes começamos a reflexionar, porque o Espírito Joana de Ângeles coloca aqui o desenvolvimento intelecto-moral saudável e estruturado nos alicerces da realidade, no convívio com os pensamentos elevados e as programações edificantes de contínua vigilância moral, propiciam então essa renovação de atitudes que facultam estímulos salutares para a evolução, ou seja, é necessário pensar a respeito de si mesmo. Daí a importância da indulgência. Enquanto eu julgo o outro, eu desloco a atenção que eu deveria ter para comigo mesmo. Se não vou resolver o problema do outro, então que eu perceba o meu problema, que já se apresenta no meu julgamento a respeito do outro. Quem odeia alguém ou algo, em verdade odeia a si mesmo. Então, certas palavras que são utilizadas no dia a dia mostram um conflito existencial que carregamos e que atravanca o nosso progresso, o autoconhecimento. E aí, então, desenvolvendo esse conhecimento, que já nos é oferecido há mais de 150 anos, começamos, então, a estruturar a nossa vida dentro da realidade, fazendo, então, programações. Nós vamos programar a nossa vida dentro daquilo que somos capazes, sem querer um ato de heroísmo além das possibilidades, mas aos poucos. E esse, então, é uma solução. Vamos ver, então, um outro tema, que é renovando atitudes. O Espírito Joana de Ângeles coloca que existem atitudes doentias que tipificam determinados indivíduos que, no entanto, foram responsáveis pela ocorrência em que permanecem, ou seja, na própria depressão. Os indivíduos, nós temos atitudes em maior ou menor grau, não toda hora, em alguns momentos, às vezes o tempo todo, e isso nos conduz à depressão. E aí, dentre elas, nós temos ali a arrogância. O indivíduo que é arrogante, ele em verdade é um tímido, conforme o Espírito Joana de Ângeles. E aí então ele enfrenta, ele procura intimidar para esconder a sua timidez. Temos também ali o narcisista, que ele fica se deslumbrando consigo mesmo, se venerando, e quando se depara com a própria realidade,
desaba e acaba se isolando, se escondendo. Todas essas atitudes são mecanismos de fuga, de proteção da persona, das máscaras que nós temos, tá? E que nos afastam do nosso próprio encontro conosco. Infelizmente, são máscaras que colocamos principalmente para nós mesmos. Não é somente uma máscara que eu coloco para me apresentar para o outro, porque isso até é normal dentro das atividades que nós temos. Mas é uma atividade que colocamos perante nós mesmos, para não nos enxergarmos. Na hora que a máscara cai, a gente se depara com o que somos, e quem faz esse exercício, muitos já fizeram, o Divaldo fez numa ocasião, para curar uma doença que ele tinha remanescente de reencarnação passada. Ele disse que encontrou uma profunda emoção, e é normal que muitas pessoas chorem, olhar para o espelho e começar a observar o outro com compaixão, que o outro, na verdade, sou eu, que eu não encontrei ainda. Nós temos também o despotismo, que é o tirano, é aquele que busca dominar porque não sabe agregar, trazer para si as pessoas, porque não desenvolveu os sentimentos nobres, a capacidade de amar. Nós temos também o bajulador, que é aquele que tem uma autoestima abalada, e aí então se agrega aos outros para conseguir o que tem. Nós temos a hipocrisia, tanto falada por Jesus, tanto criticada, que o hipócrita é aquele então que diz que faz parte, que diz que assim pensa, que assim faz, mas que faz o contrário. Não que ele esteja fazendo o contrário porque não tem a força ainda para fazer, porque nós não temos a força ainda, não desenvolvemos a força moral de seguirmos exatamente o exemplo de Jesus. Mas será que nós nos dizemos espíritas ou cristãos porque é bonito, porque nós queremos fazer parte de algo que realmente é dito como edificante? Ou será que nós nos despimos de todas aquelas vestes, aquelas máscaras, aquelas fantasias que nós carregamos do passado? É difícil, porque o momento agora que Jesus pede é que sejamos todos seus discípulos, seguindo os seus ensinamentos. E na casa espírita não basta ser discípulo. Os trabalhadores devem trabalhar como apóstolos, que propagam, então devem representar ao máximo. O nível de vigilância nesse novo livro de Manuel Filomeno de Miranda, a continuação da Transição Planetária, Novo Alvorecer, Novo Amanhecer, Amanhecer de uma Nova Era, alerta o período que nós vivemos de perseguição nas casas espíritas, e que a vigilância deve ser enorme, porque a intenção dos espíritos é de destruir o espiritismo. Sabem que não vão conseguir, mas querem levar o máximo de pessoas para um mundo de provas e expiações, já que eles vão para lá. Nós temos também a sexolatria, que vamos falar no erotismo. Temos a avareza daquele que crê que tudo o que tem representa o seu valor. E aí nós pensamos em que momento nós desenvolvemos algum dessas atitudes, porque o objetivo superior da reencarnação é o de propiciar mudanças morais nas atitudes vivenciadas, adotando novos comportamentos que possam produzir bem-estar e equilíbrio sem as torpes presenças dos conflitos existenciais. Façamos essa mudança, essa evolução, respeitando-nos, mas com firmeza, na decisão de que hoje é o último dia de algum tipo de comportamento. Isso hoje eu posso fazer, conforme o Divaldo Franco também destaca, que esta filosofia dos alcoólicos anônimos deve ser transportada para a nossa vida. Nós não temos como abolir completamente uma imperfeição, mas hoje eu venci. E lentamente nós vamos adquirindo outras atitudes que vão substituir. Mas vejamos então o erotismo. Joana de Ângeles fala que numa cultura dedicada quase exclusivamente ao erotismo, é natural que o hedonismo predomine nas mentes e corações. O sexo tornou-se o novo Deus da cultura moderna.
Quem lê na primeira vez pode pensar que parece exagero, porque o erotismo é o culto ao sexo, da procura incessante do sexo. E o hedonismo é justamente essa procura do prazer. O sentido existencial está no prazer. E aí nós pensamos, mas será que é assim mesmo, esse exagero? Será que não é, né? Dizer que a cultura dedicada quase exclusivamente, nós observamos a televisão, o comportamento das pessoas em geral, tudo acaba tendo um apelo sexual, ou é uma piadinha maliciosa, ou é a própria intenção na maneira de se vestir. As coisas acabam se direcionando para esse lado, e aí nós observamos a situação atual e nos assombramos, como se não fizéssemos parte disso. Então o pai liga a televisão na frente da filha e tem lá as moças, as mulheres que estão dançando de biquíni, e ele aplaude aquilo mentalmente, ou pela face com um sorriso. A filha olha aquilo e pensa, bom, isso é legal, né? Porque o pai está admirando, o pai acha bonito e segue esse tipo de modelo. A globalização e a internet, explica Joana de Ângeles, diz que trouxe enormes contributos para o avanço da ciência, da sociedade. No entanto, muitas coisas através desses mecanismos, desses meios, se desenvolveram, como a pornografia que se difundiu, a sexolatria em um todo, a pedofilia, e os modelos de ser humano, de apresentação, adquiriram uns formatos estranhos, ao ponto que muitas mulheres se submetem a cirurgias plásticas para ficarem parecidas com uma boneca de plástico. Se tornou modelo de beleza no mundo inteiro. E é claro que devemos cuidar da saúde do corpo, porque no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, na última instrução dos Espíritos, está dito que deve-se cuidar do corpo como do espírito, porque ambos se dependem mutuamente. Um depende do outro, é nosso compromisso cuidar. E o Espírito Emmanuel, no livro Vinha de Luz, coloca que o nosso corpo é a nossa igreja, é o templo pelo qual trabalhamos pelo Cristo e por Deus. Mas saber fazer isso conciliando a ciência, para que a nossa dedicação ao corpo se converta em saúde. E aí então é colocado, ainda se prolongará, observemos o alerta, ainda se prolongará o reinado erótico por algum tempo, até o momento quando as divinas leis convidem os responsáveis pelo abuso ao comedimento, à reparação, encaminhando-os para mundos inferiores. Tamanho o prejuízo que o erotismo ocasiona. Quer dizer, o erotismo, quem tem essa atitude, não vai para o mundo de regeneração. Porque ainda não direcionou os pensamentos, a vontade, os sentimentos, as ações para as ações mais nobres. E aí então vemos o rancor. Capítulo 4. O rancor, essa aversão profunda, consciente ou não, que alguém experimenta contra outrem, é a filha espúria do orgulho, esse dileto companheiro do egoísmo que não admite ser considerado ou sequer enfrentado nas mesmas condições. O rancor também nos corrói. E quando mantemos o rancor, que é essa indignação pelo mal que fizeram conosco, acabamos por enfrentar a Deus. Joana de Ângeles coloca que estamos enfrentando a Deus, porque a justiça divina, a justiça verdadeira, cabe a Deus. E nós esperamos a justiça, que na verdade é a vingança. Esquecendo que todos nós erramos, cometemos erros, temos equívocos, e que por vezes até o mal que nos fazem deve ser necessário para nos afastarmos. Porque perdão, em certas situações, é orar pelo próximo e se afastar dele, para garantir a própria saúde, integridade física.
Mas então são sentimentos, todos esses temas que são abordados, eles se voltam nessa questão da culpa, porque a culpa de quê? De não termos feito o que deveríamos ter feito. É uma questão de autodescobrimento. Ninguém vai dizer assim, né, Marinês, hoje tu tens que fazer isso na tua reforma íntima. E quando vamos desenvolvendo esta prática, vamos dizer, essa habilidade da reforma íntima, passamos diversos dias dolorosos, porque nos surpreendemos com dificuldades que temos, aí lamentamos. Mas Divaldo Franco também coloca que isso é salutar. Se nos sentimos tristes porque ainda não somos o que gostaríamos, é sinal de que estamos no caminho de melhorar. Estaríamos iludidos, com o risco de cairmos na depressão. O antídoto para o rancor é o perdão gentil e nobre, conforme Joana de Ângeles coloca. Aí nós temos no capítulo 6, desafios da vida. Quando é colocado, toda a existência humana obedece a uma planificação cuidadosa, mediante a qual acrisola, ou seja, purifica, os sentimentos que se ampliam, facultando a inteligência a penetrar na indefectível lei de causa e efeito, que é o que conversamos há pouco. Nós temos uma planificação, nós temos um projeto, um planejamento para a nossa reencarnação, que na maioria do nosso caso de todos nós, é feito em conjunto com o nosso mentor, com a nossa mentora, porque já adquirimos uma condição mínima de participarmos do nosso avanço, da programação do nosso avanço. E nessa planificação estão esses sentimentos que se purificam, conforme nós vamos tendo novas atitudes. Então é aquele desenvolvimento intelectual, somado às novas atitudes, que vai purificando esses nossos sentimentos, nos tornam mais sensíveis, ao ponto que começamos a compreender a lei de causa e efeito. Aí quando nos acontece algo que consideramos um desafio, também chamamos de prova, nós olhamos a prova e percebemos, isso é o motivo, é por isso. Ainda não venci. E aí encaramos esse desafio com a alegria da possibilidade de vencermos essa nossa imperfeição. Porque quando vencermos, não teremos mais essa prova. Não faz sentido, é incoerente, porque Deus nos colocaria no caminho algo inútil. Então aí nós começamos a nos alegrarmos com as provas. Ao invés de querermos descanso, a aposentadoria espiritual, porque neste plano ninguém se aposenta do progresso espiritual. Aliás, em nenhum. Mas existe ainda essa ideia de que nos aposentamos, então agora nós vamos descansar, porque já fizemos tudo, os filhos já cresceram, já estão lá, agora eu vou viver minha vida, e aí começam a ter alguns benefícios, algumas concessões materiais, consideram que Deus é que está ajudando isso, como se Deus se preocupasse com as nossas questões materiais. Se não forem aquelas necessidades especificamente necessárias para um fim útil de progresso moral, não há nenhuma investida de Deus nisso. Há de se considerar nesse ponto que todos nós temos aquilo que é necessário para esse nosso progresso. Mas então complementa dizendo que não devemos, não temas os desafios que te oferecem os recursos para o desenvolvimento das faculdades adormecidas. Empenha-te com valor e aceita os empreendimentos que te causam cansaço e te afligem, porque são eles que te fortalecerão o caráter e sutilizarão os sentimentos. O Espírito Joana de Ângeles coloca: a árvore que se omite aos ventos não fortalece o tronco, não engrossa o tronco. O metal que não se sujeita às altas temperaturas se corrói pela ferrugem. E o mesmo conosco, principalmente nesse momento, onde devemos utilizar todo o tempo que temos para o nosso progresso, para o bem do próximo, consequência do primeiro.
Vida e Morte, que é o capítulo 10. Narra-se que o príncipe Siddhartha Gautama, após ter sido iluminado, oportunamente interrogou os seus discípulos, indagando qual era o oposto da morte, e eles responderam que era a vida. Então Siddhartha respondeu que não era a vida o oposto da morte, mas o renascimento, já que o espírito nunca morre e que estamos sempre com vida. Mas a sociedade desenvolveu um certo tabu com relação à morte, que nos leva à extrema tristeza e que conduz à depressão quando não temos ainda essa convicção da imortalidade da alma. Queremos muito acreditar que aquele que amamos está lá, mas não estamos convictos, porque se estivéssemos associados a essa convicção, nossos sentimentos, ficaríamos alegres. É muito difícil, até por conta da saudade que é natural. Que choremos a saudade é natural, porque nós temos às vezes aquelas pessoas especiais que são um marco na nossa existência, a quem devemos muita gratidão. Mas, conforme o livro dos Espíritos, a vida não somente continua, mas como recebe uma amplitude muito maior do que na reencarnação, onde somos limitados, onde sofremos muito mais, porque o estado natural do espírito é desencarnado, também conforme o livro dos Espíritos, motivo inclusive porque acordamos com uma certa melancolia às vezes, vamos para o plano espiritual, deslumbramos uma realidade, retornamos inconscientes do sonho, mas entristecidos, porque ainda estamos aqui. Essa felicidade é tão grande de não estar reencarnado, que a glória é não reencarnar nunca mais, que é o caso dos anjos, que um dia atingiremos, e com a convicção do amor, que sempre mantém unido também. É um fator importantíssimo para nos auxiliar nesse momento, como prevenção e como terapia da depressão. Cada criatura, porquanto morre conforme vive, desperta consoante vive. Então devemos pensar, aquele que se foi e que eu amo muito, vai me reencontrar um dia. Eu desejo que me reencontre. Como é que eu quero me apresentar para este que eu amo? Da mesma forma, não devemos temer a morte, porque vamos reencontrar aqueles que nos amam e que estão nos aguardando. Então são questões muito importantes, porque nesse período, inclusive, que temos esses flagelos, né, esses tormentos cataclísmicos, esses fenômenos geológicos, essas desencarnações em massa, é natural que venhamos ser, vamos dizer, provocados pela possibilidade da depressão. Temos as influenciações, que são o capítulo 11. E aí então é colocado: em razão das heranças ancestrais, mantém o espírito vínculos com as tendências perturbadoras. Graças ao processo de afinidades emocionais, portanto de natureza vibratória, os indivíduos de caráter semelhante mais facilmente se aproximam, mantendo intercâmbio contínuo, influenciando-nos reciprocamente. Então, resumindo, todos nós vibramos e irradiamos o que somos, o que fomos, o que desejamos ser. Nesse sentido, atraímos por uma característica física, por uma propriedade física, aqueles com os quais nos afinizamos, apesar de não mais desejarmos, em muitos casos. E aí então, se não nos mantemos vigilantes na nossa proposta de renovação, começamos a ser influenciados por esses espíritos que querem que permaneçamos no mesmo grupo. E temos enorme responsabilidade, porque o Espírito Joana de Ângeles coloca, como a gente vê aqui, influenciando-nos reciprocamente. Então a gente se considera vítima, enquanto na maioria dos casos nós estamos nutrindo aquela união.
É um relacionamento doentio. Eu te odeio, eu não te quero, porque eu quero melhorar. A minha vida não vai para frente por tua causa. Na reencarnação a gente também ouve isso, né? Ah, minha vida não vai para frente porque eu estou contigo, é uma mala mesmo, sem alça, eu te carrego há tantos anos, e a minha vida não progride, porque todo, e isso já acontece, a gente vê às vezes as pessoas se separam no casamento, infelizmente se ouve às vezes um discurso assim, eu estou me separando deste miserável, mas agora eu vou arrancar tudo dele, porque foram 10, 15, 20, 30 anos na minha vida que eu dei para este miserável. Enquanto que esta relação sempre foi recíproca. Ninguém colocou um cadeado, algemou as duas pernas. Então nós vemos aí a infantilidade psicológica ainda, que se revela pela falta de responsabilidade por si mesmo e que também conduz à depressão. Fugas pela culpa. Comumente ouve-se a justificativa para alguém escusar-se ao serviço de socorro ao próximo, como, por exemplo, a alegação de que não é perfeito. Isso nós ouvimos bastante. Ah, eu não sou perfeito, não estou preparado ainda, então eu não vou lá, vou deixar isso para os outros irmãos. E provavelmente até estão mais comprometidos do que eu, e por isso que eles estão lá. Eles têm mais comprometimento espiritual do que eu, por isso que eles estão trabalhando na casa espírita, ou nas ONGs, ou em asilo, seja onde for. A criatura encontrou um lugar para ser útil, para fazer mais, para não fazer só para si. Com essa desculpa. Fugas pela culpa, culpa de ainda não ser melhor. Enquanto que o espírito Joana de Ângeles coloca que, na verdade, o que acontece ali é um egoísmo. Não é culpa e isso não é humildade. As pessoas dizem assim, não, eu ainda não estou preparado para fazer essa tarefa. Mas então, nós devemos nos preparar, porque todas as tarefas nobres são difíceis. Divaldo diz que é natural, por exemplo, numa situação de palestra, ficar nervoso. Se não ficar nervoso antes, então a pessoa está com algum problema. É a invigilância. É o orgulho, que considera que não pode tombar, que não vai fracassar, que está aconselhado só dos bons espíritos, que receberá só boas inspirações. Mas fazer o bem para nós ainda é um desafio, é uma conquista enorme. Fazermos, nos apegarmos um pouco de nós, porque não é porque nublou que vai chover, agora não vai dar. Porque uma vez Chico Xavier mencionou que quando se pensa muito na caridade, a caridade chega tarde, já não dá mais. Não era para ontem, é para aquele que está no meu caminho, conforme Jesus esclareceu a um fariseu. Quando alguém se escusa de ajudar, não está sendo impedido pela culpa, mas pelo egoísmo, como já foi dito. E a recomendação: sacrifica, pois, a comodidade disfarçada de conflito, de culpa, o equivalente, e faze a tua parte no concerto terrestre. Porque, por exemplo, o suicídio para nós, ele é considerado um crime perante a lei divina, porque todos nós somos considerados parte da providência divina. Todos nós temos uma missão na evolução do nosso mundo, de nós mesmos e do próximo. Quando tiramos a nossa vida, e a depressão às vezes conduz isso, quando não tratada a tempo, quando ignorada, quando agimos assim, deixamos de contribuir com a humanidade, nos considerando pequenos. No entanto, na nossa pequenez, fazemos parte desta construção universal, onde somos aquele tijolinho indispensável ainda. E sempre. Conquista do sentido existencial, porque já chegamos próximos do encerramento. Joana de Ângeles coloca que pode-se sintetizar o comportamento humano em 3 atitudes existenciais: na miséria, na produtividade e no ócio. A miséria que ela se relata é a miséria moral, daqueles que perderam o sentido ético da vida,
que não constrói nada em benefício do próximo, a sua vida é totalmente egoísta e por conta disso atropelam os outros que estão no seu caminho. E a gente vê muito isso e toma como pessoal. Exemplo do trânsito, a pessoa vem e está cortando todo mundo e aí a gente se indigna com aquilo e diz, mas tu não está me vendo. Não, ele não está me vendo, ele não está preocupado comigo. Ah, mas ele está me afrontando. Não, não está afrontando, ele não está nem aí para mim. Por exemplo, se ele me corta no trânsito, ele está pensando só nele. É o egoísmo extremo. Está pensando só nele. Esse é um exemplo, tá, de comportamento humano dentro de atitudes, né? Nós temos também ali a produtividade, que o Espírito Joana de Anjos destaca como aqueles que trabalham, que estudam, que se dedicam com afinco nas suas tarefas profissionais, nas suas tarefas domésticas, nas suas tarefas sociais, contribuindo para a formação de uma família mais moralizada, mais responsável consigo, com o próximo, com o meio, com o mundo, que contribuem então com a produção de empregos, que amenizam o sofrimento dos demais por fazerem a sua parte. E depois nós temos os ociosos, esses que consideram que já fizeram tudo, que não precisam fazer mais nada, muitos às vezes espíritas, esperando um mundo de regeneração, já fazendo planos para o mundo de regeneração, considerando que já venceram tudo. E toda essa palestra, toda a colocação do livro, não é com nenhuma intenção de agredir nenhuma consciência, mas de trazer o que o Espírito Joana de Ângeles coloca e procura dessa forma usar quase sempre as palavras que ela usa no livro, porque ainda nós, encarnados, quando tentamos transmitir algo com muita verdade, acabamos sendo, sem querer, curtos, né, e grossos, sem querer, porque temos aquele ímpeto de transmitir a verdade, enquanto que os espíritos superiores, eles são curtos e justos. Esta obra, que nós vemos que é um livro que ele é fininho, né, se a gente olha assim, é fininho, mas se nós formos ler com profundidade, com uma análise, levaremos meses e vamos ler, e vamos reler, e vamos reler, porque é tudo curto e justo, como as respostas no livro dos Espíritos. Nós vemos que os Espíritos são breves. Então, toda a vida tem um sentido especial, que é o objetivo da evolução, e a conquista do sentido existencial e a proposta de Jesus, quando afirmou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, finalizando, cabe sempre a lembrança que Jesus é o caminho da verdade e da vida. Não há outro meio, não há atalhos, não há como abreviar, mas reflexionar dentro das nossas dificuldades, das nossas limitações, qual o comportamento de Jesus, que em todas as situações era realizado com amor. Na dúvida das nossas atitudes, pensar, existe amor na minha atitude? Se não houver, não estamos seguindo o exemplo de Cristo. Então, encerramos essa nossa atividade, pedindo então que essa lembrança sempre marcante de Jesus conduza os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, para que quando retornemos à pátria espiritual, possamos dizer, amigo amado, muito obrigado por vencer. Que assim seja.